Boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, o programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. E veja os destaques de hoje. De 0 para 20%, pedido da CNA para taxar importação de etanol é atendido pelo governo. Divulgação de números do seguro rural é importante para dar transparência às políticas públicas. E CNA e OCB querem maior controle sobre importação do leite em pó do Uruguai. Começamos o CNA em Campo com uma boa notícia. O governo decidiu taxar a importação do etanol em 20%, atendendo o pedido da CNA e de entidades do setor sucroenergético. A importação com tarifa zero vinha prejudicando os produtores e a indústria, principalmente no Nordeste. De janeiro a junho deste ano, o Brasil importou 1,3 bilhão de litros de etanol. A medida devolve o equilíbrio a um setor importante e estratégico para o país. E vamos falar agora de política agrícola. Seguradoras pagaram quase 3 bilhões de reais em indenizações do seguro rural no período de 10 anos. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. Para a CNA, a divulgação é importante para dar transparência ao setor e aperfeiçoar o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. De 2006 a 2015, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural atendeu cerca de 420 mil produtores rurais e possibilitou a proteção de mais de 52 milhões de hectares, principalmente em culturas como soja, trigo e milho. Ao longo dos 10 anos, os primeiros do programa, as indenizações pagas em função de ocorrência de eventos climáticos adversos totalizaram 2 bilhões 920 milhões de reais, o equivalente a mais de 75 mil apólices do seguro rural. Na verdade, nesses 10 anos, o seguro agrícola ele avançou muito, né? Nós avançamos em alguns momentos mais, outros momentos recuou um pouco, é o caso de 2015. No ano passado, quando o ministro Blairo assumiu o Ministério da Agricultura, nós recolocamos o orçamento para 400 milhões de reais e também pagamos o que estava atrasado. Nós tínhamos um déficit de 217 milhões, vocês da imprensa acompanharam, que estava atrasado desde 2014. Os números foram apresentados em reunião na sede da CNA. O Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disponibilizou na internet o primeiro relatório sobre as indenizações pagas em apólices que receberam subvenção por meio do programa do Seguro Rural. Os dados são apresentados na forma de indicadores relacionados aos pagamentos, tais como índice de sinistralidade e taxa de risco observado. Nós estamos engateando ainda, comparado a outros países, como os Estados Unidos, que tem quase 90% da área segurada, mas de 2015 para 2016 tivemos grandes avanços. Nós tivemos um aumento de 40% do orçamento, mas um aumento da área segurada mais do que o dobro do aumento do orçamento. Aumentamos de mais de 80% a área segurada. Isso em função de trabalhar a gestão, trabalhar a governança, que melhorou bastante os nossos indicadores, mas ainda estamos evoluindo. É uma luta diária, mas eu acredito que com o apoio do setor, da CNA, da OCB e também sensibilizando a área econômica, nós teremos um seguro bastante massificado aí no horizonte de 5 a 6 anos. Para o presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, o relatório apresentado pelo Ministério da Agricultura traz transparência ao programa, mostrando as taxas praticadas e o índice de sinistralidade por cultura e regiões, por exemplo. O volume de recursos para a política de seguro rural e a estabilidade desse recurso, no entanto, ainda estão longe do ideal. Esse ano de 2017 está se falando em 400 milhões, ainda falta buscar mais 210 milhões. Para o ano que vem sinaliza-se no orçamento 550 milhões de reais, e o que, ao nosso ver, é muito pouco, né? Nós já temos defendido aí há 2 anos, praticamente, 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 milhões de reais. E por que a gente defende isso? Não é apenas defender o número,
mas nós temos a convicção absoluta de que o seguro rural é a ferramenta mais importante, é a sustentação mais importante da política agrícola. A assistência técnica e gerencial do Senar não para de crescer. E agora, com o novo software de monitoramento, vai trazer ainda mais vantagens para produtores e sindicatos rurais. O Cisateg foi o destaque do 3º Fórum da Assistência Técnica e Gerencial, que terminou nesta quarta-feira em Brasília. O software foi desenvolvido para aprimorar a coleta de informações produtivas e econômicas das propriedades. Com esses dados, a tomada de decisão dos produtores será facilitada e os técnicos de campo terão condições de melhorar as orientações no momento das visitas. Quem também sairá ganhando são os sindicatos rurais, que fazem a ponte entre o Senar e os produtores nos municípios. Na opinião do secretário executivo do Senar, a ATEG vai aproximar os produtores dos sindicatos e proporcionar aumento de renda para os associados. Eu não tenho a menor dúvida que a assistência técnica, com implementação tecnológica e melhoria da rentabilidade, vai ser o principal produto dos sindicatos que resolverem e decidirem implementar esse serviço de assistência técnica. Outra vantagem serão os dados nacionais sobre assistência técnica gerados a partir do Cisateg. Todas as informações coletadas serão armazenadas numa central de inteligência e esses índices irão nortear ações nas propriedades e nos estados, além de contribuir com políticas públicas e impulsionar novos programas na área. A principal informação e o principal uso da assistência técnica, da informação da assistência técnica, é para o produtor rural tomar decisão, né? O dado individual é que vai fazer com que o produtor consiga evoluir. Mas nada mais natural de que dados consolidados, dados compilados, possam subsidiar informações de uma região, informações de um país, né, ou de uma cadeia produtiva. Inicialmente, o software vai contemplar 14 cadeias produtivas diferentes, mas o sistema pode ser ampliado para outras atividades. O grande ponto positivo desse software é a possibilidade dos escritórios de projetos, nós que estamos lá na coordenação, na ponta lá do trabalho, nós podermos fazer análise de acompanhamento e gerenciar realmente esses projetos. Hoje, a assistência técnica e gerencial do Senar atende 90 mil propriedades rurais e conta com 2.500 técnicos de campo em todo o Brasil. CNA pede ao Ministério da Fazenda a prorrogação de um convênio que reduz a alíquota de cobrança do ICMS para o produtor rural. Termina no dia 31 de outubro a vigência do convênio ICMS número 100 de 1997, que garante uma redução da base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa medida permite a produtores rurais comprar insumos e produtos como sementes e defensivos a preços mais acessíveis. Pelos cálculos da CNA, se o convênio não for prorrogado e essa base de cálculo for reajustada, o aumento nos preços dos produtos pode chegar até a 6%. Isso significa que produzir no Brasil vai ficar mais caro e a despesa vai pesar no bolso do agricultor. Uma alta nos custos de produção pode limitar os investimentos no campo e comprometer a capacidade de crescimento do setor agropecuário, que hoje responde por uma parte significativa do PIB brasileiro. Importante ressaltar que a CNA também mobilizou os secretários de Fazenda estaduais por meio das federações de agricultura e pecuária em todo o país. A CNA e a Organização das Cooperativas Brasileiras entregaram ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, um documento técnico com as preocupações do setor lácteo em relação à importação de leite e derivados, em especial do leite em pó do Uruguai. O setor produtivo elencou uma série de ações para criar um ambiente favorável a um acordo que garanta ao Brasil e Uruguai disputarem de forma justa o mercado. Entre as medidas está a maior fiscalização das empresas que são credenciadas a exportar o leite em pó para o Brasil, semelhante ao que preconiza o RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Nós sabemos que a importação é uma importação aberta, não há uma cota. Nós iremos discutir com outros ministérios, o MIDIC e o próprio Itamaraty, para nós tentarmos estabelecer uma meta, um tanto de leite que possa ser exportado do Uruguai para o Brasil. As ações fazem parte de um documento entregue pela CNA e OCB ao ministro Blairo Maggi. Nós precisamos fazer um bom acordo, como nós temos com a Argentina, um acordo até informal,
mas que funciona e cria um fluxo mais ordenado de leite do Uruguai e da Argentina para o Brasil, que não afete a formação e a composição dos preços para os nossos produtores aqui no Brasil. O documento deve ser entregue ao governo uruguaio na semana que vem. O ministro está muito sensível a esse assunto, né? Ele que nos demandou, né, e que elencasse esse documento técnico, colocando aí as principais orientações que o setor poderia recomendar ao Ministério, e de pronto ele já acatou isso, né, já disse que vai passar para a equipe técnica dele avaliar. Então a gente acredita que a situação está caminhando, né, para um final aí que seja benéfico a todos os produtores de leite. O CNA em Campo de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima terça-feira, ao 12:05. Até lá!